Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações, bom dia. Eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Digo-lhes que estou muito feliz em estar aqui neste dia tão especial, Dia do Senhor, para aprender mais acerca do nosso Deus, juntamente com os nossos irmãos. Então nós vamos dar início ao nosso estudo nesta manhã, estudo sobre os nomes de Deus no Antigo Testamento, nomes que revelam características especiais do nosso Deus. Mas antes de darmos início a este estudo, nós vamos orar e falar com o Senhor, pedindo que Ele nos ensine e que também nos abençoe para compreendermos tudo o que será dito aqui. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que nos concedeu vida, paz, misericórdia, compaixão. Senhor, Tu és maravilhoso, grandioso, perdoador. Não há em nós, Senhor, palavras ou adjetivos suficientes para descrevê-lo, mas por meio da Tua vontade e do Teu Filho, nós passamos a compreender quem Tu és. Senhor, neste momento nós iremos aprender mais acerca de Ti e Te suplicamos que o Senhor nos ensine mais sobre a Tua grandeza, sobre o Teu poder e sobre, Deus, este maravilhoso perdão que só o Senhor pode nos dar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nesta manhã nós iremos aprender acerca de mais um nome de Deus no Antigo Testamento. Qual o nome que nós vamos aprender hoje? É este nome aqui. Vemos aqui a maneira que ele está escrito na língua hebraica e como nós podemos ler este nome de Deus, né? Como nós transliteramos este nome. Assim, Eloah Silichot. Eloah Silichot. E qual é a tradução deste nome? O que é que este nome nos ensina no Antigo Testamento? Como nós podemos traduzi-lo? Como ele está escrito na nossa Bíblia? Desta maneira aqui. Deus perdoador. Certamente, meus irmãos, esta é uma das características de Deus que mais ficam vivas na nossa mente. Principalmente quando nós compreendemos quem somos e o que nós precisamos diariamente, que é o perdão vindo do Senhor. Mas o que significa realmente Deus ser um Deus perdoador? O que no Antigo Testamento nós podemos aprender sobre esta afirmação tão maravilhosa? Sobre este nome tão fantástico, formidável de Deus que nos traz esperança. E é isso que nós iremos aprender nesta manhã. Como de costume, peço que você esteja com a sua Bíblia em mãos para que nós possamos aprender mais acerca do nosso Deus, que nós possamos aprender mais sobre os ensinamentos maravilhosos do nosso Senhor Todo-Poderoso. Então pegue aí a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta em mãos, faça aí anotações, peça ao Senhor que possa te ensinar, né? Faça grifos na sua Bíblia para que todas as vezes que você passar por esses textos que nós iremos estudar, você se lembre do estudo, se lembre dos significados. Então faça isso para que nós possamos sempre nos lembrar do que estamos aprendendo. Neemias capítulo 9, verso de número 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizestes. Endureceram a sua cerviz e, na sua rebelião, levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador,
clemente e misericordioso, tardio em irar-te e de grande em bondade. Tu não os desamparastes. Veja aqui, irmãos, onde este nome de Deus está sendo demonstrado, onde ele se encontra na nossa Bíblia, na palavra do Senhor. Em Neemias 9:17, Deus perdoador. E nós iremos aprender, meus irmãos, à luz deste texto, à luz desta menção, o que significa o nosso Deus ser um Deus perdoador. Então vamos começar pelo primeiro nome, pela primeira palavra deste nome composto de Deus, que nos mostra que ele é um Deus perdoador. A primeira coisa que nós devemos entender sobre este nome, Eloá, é que ele não é um nome exclusivo de Deus, do único e verdadeiro Deus, no Antigo Testamento. Nós vimos, a exemplo, o nome El, a palavra El, que é traduzido por Deus também no Antigo Testamento, mas é uma espécie de nome genérico, não é um nome específico, utilizado apenas para se referir ao nosso Deus. Mas era um nome utilizado até mesmo para se referir a deuses pagãos. Porém, diante dos determinados contextos e as expressões claras que nós podemos ver nos livros do Antigo Testamento, ele é utilizado para se referir também ao único e verdadeiro Deus. É o que acontece no contexto que nós estamos estudando, Neemias capítulo 9, verso 7. Nesse contexto, refere-se ao ser sobrenatural que originou e rege sobre o universo. É uma menção também ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, ao Deus soberano, ao nosso Deus. Muitas vezes essa palavra é utilizada dessa forma. É utilizada para se referir ao Deus de Israel. Então, esta primeira palavra do nome composto de Deus, Deus perdoador, a palavra Eloá, é um nome genérico, não era um nome específico para o nosso Deus, como, por exemplo, Yahvé, que é o nome específico do nosso Deus, mas era utilizado para fazer menção também ao nosso Senhor. E agora temos a segunda palavra deste nome maravilhoso, nome do nosso Deus. Deus é chamado de Deus perdoador. A palavra aqui é Silhot. Palavra perdoador. E qual o significado desta palavra? Quando Deus é chamado de Deus perdoador, o que esta palavra em especial nos ensina? Nós devemos entender que esta palavra apresenta a ideia de não considerar o erro ou ofensa sofrida. Nos mostra que Deus, ser perdoador, ele é um Deus que não considera o erro ou a ofensa sofrida. Mas o que isso significa? Que Deus ele vai simplesmente passar pano em cima de todos os pecados que o ofendem? Que ele vê qualquer homem pecando e mesmo assim ele desconsidera, como muitos pensam? Deus aceita pecados, Deus aceita tudo, é isso que essa palavra nos traz? Obviamente não. Mas diante daqueles que Deus tem um propósito, e nós vamos ver isso no contexto, ele, pela sua misericórdia, pela sua bondade, por ser um Deus compassivo, ele decide não considerar o erro e a ofensa sofrida a ele por parte do seu povo. Uma outra coisa que esta palavra nos ensina é que ela vem da raiz hebraica salar, usada para referir-se à disposição que Deus tem para oferecer perdão, como por exemplo no Salmo de número 86, verso de número 5. O que diz este salmo? Abra aí a sua Bíblia neste salmo, neste versículo, grife, guarde, para que nós possamos compreender através dele o que significa também o Senhor ser um Deus perdoador.
Diz assim: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Temos aqui esta palavra utilizada na expressão compassivo. Deus é um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus que está disposto, ele está inclinado a perdoar. Compassivo significa pronto a perdoar. É justamente isso que nós temos, que esta palavra significa. O Senhor está disposto, o Senhor está inclinado a perdoar. A quem? A todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Então, de maneira geral, este nome, esta raiz hebraica em que este nome é construído, nos ensina isso. Deus está disposto a oferecer perdão para aqueles que o invocam, em espírito, em verdade, de todo o coração. O que mais nós podemos aprender acerca desta palavra? No Antigo Testamento não se encontra esta palavra referindo-se a pessoas se perdoando mutuamente. Veja que interessante. Em momento nenhum no Antigo Testamento esta palavra ou esta raiz hebraica é utilizada para referir-se ao perdão vindo da parte de um ser humano, de um homem, para com outro homem, para com outra pessoa. Aliás, meus irmãos, vale observar que esta questão de perdão vindo da parte de homens no Antigo Testamento, existe muito poucas menções, pouquíssimas menções acerca disso, acerca de homens perdoando homens. Mas com esta palavra, nenhuma vez é utilizada no Antigo Testamento com esse propósito. Pelo contrário, nós vemos claramente no Antigo Testamento, do início ao fim, que Deus é aquele que está sempre perdoando um povo que está em pecado, tendo misericórdia do seu povo, tendo compaixão do seu povo, desconsiderando de certa forma a ofensa do seu povo contra ele. Mais na frente nós vamos entender por que neste estudo. Mas quando o Antigo Testamento ele usa coisas sucessivas, repetições sucessivas, ideias sucessivas, é para dar ênfase. E a ênfase é que o perdão vem primariamente, unicamente do nosso Deus, do único e verdadeiro Deus. E esta palavra demonstra justamente isso, que o perdão só pode ser dado perfeitamente através da ênfase que esta palavra dá, através do próprio Deus do perdão, do Senhor poderoso, do Senhor que perdoa o seu povo, que tem misericórdia do seu povo. E nós podemos entender melhor todas essas afirmações do nosso Deus ser um Deus perdoador à luz do contexto do livro de Neemias. Então abra aí mais uma vez a sua Bíblia no livro de Neemias, Peça a Deus aí sabedoria para poder aprender mais sobre esses ensinamentos, porque são muito importantes. Grife a sua Bíblia, eu tenho dito isso. Escreva em algum lugar, guarde esses ensinamentos porque são muito importantes. Então abra aí, mantenha a sua Bíblia aberta em Neemias capítulo 9. E qual o contexto deste texto? Neemias 9:17, que mostra que Deus é um Deus perdoador. Nós devemos entender que aqui podemos ver uma aliança nacional com Deus sendo renovada ante a convicção dos fracassos crônicos no passado. Meus irmãos, nós sabemos toda a história do povo de Israel. Israel fracassou em sua missão. Missão de ser luz para outros povos, a missão de ser um povo peculiar de Deus, a missão de ser um povo obediente ao Senhor, e eles sofreram por causa disso.
Eles perderam seu bem mais precioso. Eles foram expulsos, foram levados cativos. Ficaram por 70 anos presos em outra nação, povo humilhado. Muita gente morreu. E aconteceu que, pós-exílio, Deus levantou um homem chamado Neemias para que pudesse retornar e reconstruir a cidade, os muros de Jerusalém, trazer uma nova perspectiva para aquele povo quebrado, povo esmagado por causa dos fracassos, do abandono para com Deus. E do verso 1 ao verso 4 do capítulo 9, nós vamos ver que uma convicção divina move a liderança de Judá a buscar a face de Deus. Se você observar aí os versos de 1 a 4, você vai ver isso. O coração da liderança de Judá se volta para que eles busquem naquele momento a face de Deus. A linhagem de Israel, os homens que haviam antes pecados com Deus se puseram em pé para fazer confissões ao Senhor, para colocar diante do Senhor a certeza da miséria, do fracasso, da fraqueza. Nós vamos ver aí que o fracasso crônico de Israel em manter a aliança de Deus ao longo de sua história é relembrado através destes homens, através do povo neste momento, mas é também contrastado com a fidelidade de Deus. Eles vão dizer: ora, Senhor, nós pecamos, sim, nós falhamos, nós erramos enquanto povo do Senhor, mas nós sabemos que, apesar disso, o Senhor é um Deus misericordioso. É neste momento aí que entra este verso de número 17 em Neemias, onde Deus é chamado de Deus perdoador, no meio aí de duas menções a fracassos claríssimos do povo de Israel, como por exemplo, lá em Êxodo, quando nós vamos ver que o povo está fazendo um bezerro de ouro para adorar, porque Moisés subiu até o monte para receber a lei de Deus, mas havia demorado. Então o povo disse: façamos aí outro Deus para que vá diante de nós. Deus que nos libertou do Egito. E aí, o que acontece, meus irmãos? Um fracasso total. O povo de Israel tinha visto Deus libertar com mão poderosa, mas eles vão e pecam contra o Senhor. Eles vão e erram contra o Senhor. Porém, apesar de ter feito isso, Moisés clama ao Senhor por perdão. Vamos ver esse texto. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo 34, verso de número 9. Êxodo 34, 9. O que está escrito? E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Esta expressão aqui é similar, é praticamente a mesma encontrada em Neemias 9:17. Moisés diz: perdoa. Então, essa palavra engloba tudo isso que nós aprendemos acerca do perdão de Deus. Perdoa este povo. Tem misericórdia deste povo. E nós vamos ver ali que o texto de Neemias 17, mostrando que Deus é perdoador, nós temos aí logo depois esta menção a este momento em especial. O povo está clamando por perdão, assim como Moisés também clamou pelo perdão de Deus frente a esse fracasso de Israel em não confiar no seu Deus e fazer um bezerro de ouro.
No meio do texto também nós temos a menção a este momento onde o povo ouve dos espias que foram ver a terra prometida, né, que ali tinha algumas dificuldades e eles murmuravam, eles não criam que Deus poderia realmente levá-los àquela terra. E não apenas isso, eles se indignaram a tal ponto, murmuraram a tal ponto, que até mesmo quiseram apedrejar Moisés e Arão. O povo mais uma vez deixa de confiar no Senhor, demonstra o fracasso. Quando estava ali quase entrando na terra prometida, o povo faz esse papelão aqui. E o que está escrito em Números, capítulo 14, verso 19? Número 14, 19. Diz assim: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tem perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Veja, meus irmãos, a mesma expressão, esta palavra aqui, perdoa, é a mesma expressão. O povo estava com o coração totalmente distante, totalmente fora da confiança do que Deus poderia fazer por eles. Por causa deste pecado, desta murmuração deste povo, Deus colocou o povo para rodar no deserto por 40 anos. Mas no momento em que eles queriam apedrejar ali Moisés e Arão, a glória de Deus foi vista no tabernáculo. Nós não podemos dizer que foi exatamente assim, mas é apenas uma figura para ilustrar o que aconteceu. A glória de Deus apareceu. E eles não fizeram isso contra Moisés e contra Arão. Após este acontecimento, Moisés então vai interceder por este povo. Vai pedir por este povo. E diz: perdoa, pois a iniquidade deste povo. E é isso, meus irmãos, que nós estamos vendo também no livro de Neemias. As autoridades religiosas de Judá estavam clamando, pedindo perdão, invocando o Senhor perdoador. Na perspectiva que, da mesma forma que o Senhor perdoou no passado, perdoou o bezerro de ouro, colocado como Deus, perdoou a incredulidade e a murmuração, ele também poderia perdoá-los de todo o fracasso que haviam cometido contra esse Senhor. Então eles invocam o Deus perdoador, o Deus que pode oferecer perdão, Deus compassivo, misericordioso, benigno. Isso sim significa o Senhor ser um Deus perdoador, que apesar das grandes ofensas, ele perdoa o seu povo. Como nós podemos aplicar, meus irmãos, isso para nossa vida, esta certeza de Deus ser um Deus perdoador para a nossa vida? Nós devemos entender que o Senhor é rico em perdoar, conforme está em Isaías 55, verso 7. Após a certeza do sofrimento do servo perfeito, lembra aí de Isaías 53. Deus, ele, por meio de tudo que aconteceu pela obra deste servo, ele começa a oferecer graça, misericórdia. E é nesse contexto que o Senhor é apresentado como um Deus rico em perdoar, em trazer perdão. Esta palavra aqui no hebraico, para rico, traz não uma ideia de posse, mas de continuidade. É um Deus que está constantemente dando, por meio da graça, o seu perdão àqueles que se arrependem dos seus pecados. Devemos entender que nós fomos perdoados pelos nossos pecados por meio de Cristo Jesus. Nós temos aí Romanos 8, de 1 a 11, mas existem vários textos que comprovam a veracidade deste perdão. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos o perdão.
O povo do Antigo Testamento também foi perdoado por meio de Cristo. Os pecados de Abraão, os pecados de Isaac, os pecados de Jacó, os pecados aí de Samuel, os pecados de Davi, todos foram perdoados por meio de Cristo. Mesmo Cristo vindo depois, cronologicamente falando no tempo, recaiu sobre ele o pecado desse povo também do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, apesar de muitos ainda acharem que o sangue do animal derramado poderia perdoar, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, ele vai dizer que o sangue de animais não perdoava pecados, mas o que perdoou de maneira eficaz foi realmente Cristo. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a misericórdia de Cristo que nos alcançou. Então o Senhor Deus ser um Deus perdoador. Ele é sim aquele que dá, aquele que concede, que se inclina para dar perdão. Mas é o Deus também que levanta o meio perfeito para conceder esse perdão. É maravilhoso, meus irmãos, este conhecimento. E nós podemos perdoar porque fomos perdoados. Podemos perdoar porque fomos também perdoados pelo nosso Senhor. É certo que você pode se perguntar, mas será que o ímpio não pode perdoar? Pode. Mas não vem dele, porque nenhum homem tem capacidade para isso. O nosso coração é mau, é corrupto, é irado. Mas através da graça comum, Deus move muitas vezes o coração do homem para conceder perdão a outras pessoas. Mas nós podemos perdoar, nós, seus filhos, podemos perdoar, porque também fomos perdoados. Mas não apenas isso. Nós devemos perdoar porque fomos perdoados. Lembra da parábola do credor incompassivo? Veja aqui o texto, Mateus 18, de 23 a 35. Muitos focam naquele texto para falar do perdão simplesmente. Mas à luz da interpretação daquele texto, do contexto em que está inserido, nós podemos ver que a parábola tem mais a ver com demonstrar a misericórdia como reflexo a partir do que nós já recebemos. Pedro vai perguntar a Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Aí Jesus diz: não, até 70 vezes 7. Esta soma traz uma ideia de perfeição, de números incontáveis. E logo após isso, Jesus ele vai contar esta parábola do credor incompassivo. Fala de um homem que tinha uma dívida impagável. Fazendo os cálculos ali, era uma dívida impagável, não poderia ser paga, que foi preso e clamou diante do Senhor, a quem ele devia, que tivesse misericórdia, que não o lançasse no cárcere, não o deixasse lá, nem ele nem a sua família, porque um dia ele pagaria. Mas aquele Senhor teve compaixão daquele homem, não foi pelo álibi dele, ele não poderia pagar aquela dívida. Então o Senhor teve compaixão e perdoou. Quando esse homem foi perdoado, logo mais na frente, ele viu uma pessoa que devia muito menos a ele, 100 denários. 100 denários era equivalente na época a 100 dias de trabalho de um homem, poderia ser pago. Mas ele com veemência cobrou aquele homem e disse que não deixaria aquele homem ir se não pagasse tudo que devia. Ele tinha acabado de receber o perdão, mas não foi capaz de perdoar aquele que o devia. E isso chegou ao ouvido do Senhor que tinha perdoado e ele sofreu, aquele credor incompassível sofreu a consequência dos seus atos. Com isso, irmãos, Jesus vai nos mostrar que assim como nós também fomos perdoados por Deus, nós devemos perdoar, nós devemos refletir essa misericórdia, não sendo como um credor incompassivo, citado neste texto,
mas entendendo a grandeza do perdão que nós recebemos e passando assim a perdoar também as pessoas que necessitam do nosso perdão. Meus queridos, mas nós sabemos que não é fácil perdoar assim. Um escritor muito conhecido chamado C.S. Lewis diz que é muito mais fácil falarmos sobre perdão do que simplesmente perdoarmos. É muito bonito nós ouvirmos dizer que alguém foi perdoado ou que alguém exerceu perdão. Mas é difícil para nós perdoarmos. E talvez se você que me ouve neste momento, nesta manhã, estiver ouvindo essas palavras, pode estar vindo à sua mente alguém. Alguém que ainda não foi perdoado por você. Nós estamos constantemente, meus irmãos, fazendo mal, errando contra outras pessoas. E tendo também pessoas queridas, amadas, ou até mesmo nem tanto, fazendo mal contra nós. E muitas vezes nós não sabemos exercer o perdão. Muitas vezes nós não exercemos o perdão como nós deveríamos e pensamos, vou deixar para lá. Apenas não quero relacionamento com essa pessoa. Posso até cumprimentar essa pessoa, seja no meu trabalho, seja na igreja, em qualquer outro lugar. Mas nós não temos coragem, muitas vezes, de exercer o perdão. E pecamos por isso. Queridos, mas é tempo. É tempo de perdoar, principalmente porque fomos alvos de um Deus perdoador. A nossa dívida, humanamente falando, ela era impagável. Mas Deus nos perdoou porque foi pago um alto preço por quem poderia realmente pagá-lo. Que foi o Senhor Jesus Cristo, o sangue precioso, puro. Jesus era perfeito, ele é perfeito, santo, maravilhoso. Não teve pecado e ele deu a própria vida para nos perdoar, para pagar a nossa dívida. Moisés clamou diante de Deus pelo pecado do povo. As autoridades de Judá clamaram diante de Deus para perdoar o povo. Mas Cristo Jesus deu a própria vida para nos perdoar dos nossos pecados. Sendo assim, nós temos a obrigação de perdoar as pessoas que nos fazem mal, meus irmãos. A nossa obrigação neste mundo não pode ser negligenciada como Israel negligenciou a parte dela. Nós fomos perdoados e devemos refletir esta misericórdia. Devemos refletir o perdão que nós também recebemos. Não importa qual seja o mal que tenha lhe feito. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado. As pessoas estão ficando presas dentro de casa. Os ânimos muitas vezes se exaltando. Esta forma que nós estamos vivendo hoje em dia cria estresse em muitas pessoas. E aí, naturalmente, nós vemos as desavenças. Marido, mulher, vice-versa, filhos. E neste momento, mais do que nunca, nós devemos exercer o perdão. Não é fácil. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Mas nós devemos exercer o perdão, porque também fomos perdoados. Perdoe. Libere o perdão. Seja perdoador. Reflita neste momento aquilo que você recebeu. E assim as pessoas verão também que há diferença em você. E chegarão para conhecer o Deus que pode perdoar. Meus irmãos, não é tempo. A morte está rondando o mundo. Somos povo de Deus, povo de Deus, mas nós não estamos livres de passar pela morte.
E se hoje você morrer com o coração pesado, você como um cristão, não liberar perdão, que coisa triste. Então, queridos, perdoemos, o tempo é hoje, não é amanhã. Que o orgulho seja quebrado, que tudo seja deixado de lado, para podermos exercer perdão àqueles que nos fizeram mal. Porque assim nós iremos refletir o caráter do nosso Deus. Perdoe, meu querido irmão, minha querida irmã, perdoe. Neste momento nós vamos revisar o que nós aprendemos. Nós aprendemos que Deus é um Deus perdoador. Nós aprendemos este nome de Deus, Deus perdoador. O que significa? Que ele não considera o erro ou a ofensa sofrida. Agora nós já temos uma claridade sobre Deus não aceitar a ofensa sofrida, né? Porque foi pago um alto preço por elas. Então Deus ele decide ter misericórdia diante do seu povo, né? Não considerar as ofensas sofridas. Nós aprendemos também que Deus perdoador está sempre disposto a perdoar, sempre inclinado a nos perdoar, a perdoar aqueles que o invocam de todo o coração, invocam pedindo perdão pelos erros, pelas falhas, reconhecendo a miséria total do coração. Nós vimos também que nós somos alvos vivos e claros deste perdão maravilhoso do nosso Deus, do Deus perdoador. Um Deus que não perdoa apenas no Antigo Testamento, o Deus que não perdoa apenas no Novo Testamento, mas o Deus que nos perdoa hoje e também perdoará os seus filhos durante todo o tempo até a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós aprendemos que por isso nós devemos também perdoar. Não é fácil, mas é necessário. Nós devemos exercer o perdão, porque assim nós refletiremos para as pessoas o que significa realmente o nosso Deus ser um Deus perdoador. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao fim de mais um estudo nesta escola bíblica dominical, neste dia maravilhoso, o dia do Senhor. Então nós vamos orar, nós vamos falar com o nosso Deus, encerrando este estudo. Oremos. Senhor, obrigado por nos ensinar que o Senhor é um Deus perdoador, Deus que exerce perdão, compaixão e misericórdia para com os teus filhos. Senhor, ensina-nos também a perdoar, a exercer perdão, a refletir o perdão que nós recebemos, Senhor. Não é uma escolha nossa, é uma obrigação nossa, Deus, ainda que seja difícil exercer o perdão, mas devemos fazê-lo porque o Senhor já nos perdoou. Senhor, dê um resto de dia em paz para os teus filhos, um domingo abençoado, uma semana abençoada no Senhor, debaixo da tua proteção, sempre dispostos a exercer o perdão quando necessário. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus os abençoe e até o próximo domingo.